estudar a Bíblia? João capítulo 11, verso 25 e 26. Então, Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Louvado seja Deus! Estamos estudando vida, morte e eternidade. O tema desta semana, ressurreição anteriores à cruz. Bem querido, bem querida, quero dizer a você que você já pode deixar aí o seu like e que você inscreva-se no canal. Por favor, inscreva-se no canal. Estaremos hoje tendo a oportunidade de fazer algumas leituras muito importantes que você vai ver aí na tela. E essa semana vamos referir sobre as ressurreições que ocorreram antes da própria ressurreição, antes da própria morte e ressurreição de Cristo. Bem, domingo nós temos como título Ressurreição de Moisés. Algumas pessoas perguntam por que Moisés apareceu justamente beirando ali os últimos momentos da cruz. Bem, a Bíblia faz essa revelação e nós temos então um endossamento bíblico baseado em Judas, versículo 9, e Lucas, capítulo 9, verso 28 a 36, sobre o que aconteceu com Moisés. Pelo relato de Deuteronômio 34, de 5 a 7, vimos que Moisés foi morto e sepultado escondido no monte. Mas Moisés então reaparece na transfiguração e fala com Jesus juntamente com Elias. E alguns então diriam, será que era a alma de Moisés que apareceu ali? Não, queridos, Moisés ressuscitou. Veja, preste atenção, lá em Judas nos diz que Miguel contendia sobre o corpo de Moisés. Era o corpo de Moisés que estava em jogo. Para que Miguel queria o corpo de Moisés? E do outro lado, por que Satanás queria impedir que Miguel então estivesse com o corpo de Moisés? Obviamente o inimigo não queria que Moisés ressuscitasse, mas Moisés ressuscitou, e não só ressuscitou, como reapareceu nas vésperas da morte de Jesus juntamente com Elias para lhe dar consolo e força. Que coisa maravilhosa! Deus ressuscitou Moisés e a gente fica contente quando a gente sabe que Deus fez uma coisa maravilhosa com seu servo. Na segunda-feira, 2 exemplos do Antigo Testamento. Bem, aqui nessa lição podemos encontrar 2 exemplos de ressurreições que aconteceram no Antigo Testamento com 2 profetas bíblicos. O primeiro foi com Elias. Elias então conheceu o filho da viúva de Sarepta. E essa viúva estava realmente em dificuldade e Elias ali então a ajudou, houve um grande milagre e eles sobreviveram. Posteriormente, esse rapazinho veio a adoecer e ela veio chamar por Elias e Elias foi lá então e orou, pediu a Deus e Deus trouxe de volta essa criança, esse garoto. Também temos um outro texto falando sobre Eliseu. Ambos os textos estão em Reis, um em 1 Reis, outro em 2 Reis. Eliseu, ele conhece então também uma mulher que estava num estado de dificuldade, ajuda aquela mulher, e ao mesmo tempo ele conhece uma família rica, e essa mulher rica, ela não tinha filhos. Essa mulher o ajudou, inclusive conseguiu um local para que Eliseu ficasse toda vez que viesse àquele lugar, uma hospedaria. E ele então prometeu, e essa mulher passou então a ter o filho. Ela não tinha filho, ela tinha dificuldades com a esterilidade. E agora, tempo depois, essa criança vem a falecer. Então ela volta, então manda um recado para ele, e ele então vai até aquela casa e ora ao Senhor, e faz tudo como o Senhor lhe pede, e o menino ressuscita. Aí, queridos, nós temos 2 exemplos vívidos de ressurreição. É isso que a Bíblia ensina, a ressurreição. Ela não só ensina, como ela demonstra de forma prática que isso aconteceu por meio de milagre. Obviamente a gente não pode explicar cientificamente esse tipo de milagre, nem nenhum outro tipo de milagre. Aí nós temos terça-feira,
o filho da viúva de Naim. Jesus então está próximo à cidade de Naim e vai saindo então um cortejo, um esquife, carregando ali aquele menino, aquele rapaz que havia então morrido. E aquela viúva estava sofrendo muito, porque aquele rapaz deveria ser então o arrimo da família. No ministério de Jesus, Jesus fez muitos milagres. Talvez Jesus passou mais tempo curando do que pregando ou ensinando. E ali então, muitas pessoas eram libertas do poder do mal por meio de Jesus. E agora, Jesus faz algo fantástico, ele para o cortejo, ele para o esquife e então chama aquele menino de volta à vida. As pessoas se assustam, correm, glorificam a Deus, um grande milagre. Alguém voltou à vida depois então de passar por essa experiência negativa. Bem, aí nós podemos ver uma diferença dos milagres que ocorreram no Antigo Testamento. Primeiro, Jesus não é chamado pela mãe do menino, ele intervém. Isso mostra que Deus ele intervém em sua vida quando ele vê que você tem a necessidade. Mesmo quando você não pede, Deus está zelando por você. E aí nós vemos um grande milagre. Jesus também é Senhor da vida e ele ordena que aquele jovem se levante. Ao contrário dos dois profetas que pediram a Deus, Jesus tinha o poder de Deus para fazer com que isso acontecesse. Bem, chegamos à quarta-feira, a filha de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga e a menina tinha ficado doente e ela tinha problemas sérios há 12 anos e agora, então, ela tinha uma doença mortal. E Jesus estava entre a multidão e as pessoas então ali estavam apertando Jesus. Havia também ali a mulher do fluxo de sangue que sofria ao mesmo tempo da idade da menina. E agora então o chefe chega para Jesus e chama Jesus para que ele vá até a tua casa e ore pela menina e cure a menina. E algumas pessoas dizem, olha, não perturbe mais o chefe, não perturbe mais a Jesus, porque a menina já morreu. E Jesus diz, olha, não se preocupe, cria somente. E então Jesus vai em companhia daquele chefe e chegando lá ele pede que todos saiam e diz, olha, a menina não está morta, mas dorme. E então ali Jesus chama aquela menina de volta e aquela menina volta contente e sorridente para a sua família, e aquelas pessoas glorificam a Deus por esse grande milagre, esse grande feito que aconteceu por meio de Jesus. Bem, queridos, esse foi um relato maravilhoso, porque envolve que Jesus alcança pessoas de todas as camadas sociais, envolve que Jesus alcança pessoas que têm o seu sofrimento independente de quem essas pessoas sejam. Bem, então chegamos a uma ressurreição muito singular. A ressurreição de Lázaro. Lá onde está justamente o verso que usamos para hoje, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta, eram amigos de Jesus. Moravam em Betânia. Jesus havia se distanciado, indo para outro objetivo em outra cidade. Soube da notícia, mas passou ainda 4 dias para voltar. Quando Jesus volta, ele se depara com uma das irmãs, com Marta, e ele diz, olha, seu irmão há de ressuscitar. E ela diz, eu sei, eu tenho fé que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja, queridos, que Marta cria por doutrina, baseada naquilo que era a escritura da época, o Antigo Testamento, que haveria a ressurreição, a primeira ressurreição. E Jesus endossa, mas Jesus diz a ela que ele ia ressuscitar porque ele era a ressurreição e a vida. Também Maria encontra com Jesus e disse, olha, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus então endossa também com respeito a ela. E naquele momento Jesus se comove e chora também. Veja que coisa surpreendente. Jesus sentindo a dor da perda, a importância da vida e as consequências do pecado que trouxeram a morte. E agora, queridos, ele se apresenta como solução de ressurreição e vida. E aí, queridos, nós encontramos então Jesus dizendo que a morte de Lázaro é semelhante a um sono e que ele iria despertá-lo e que aquela morte era para glorificar a Deus. Então ele vai até o lugar da sepultura depois de 4 dias de morto. Então Jesus pede para tirar a pedra e chama Lázaro, vem para fora, e Lázaro então sai todo enfaixado. Muitos se assustam, alguns correm, a maioria glorifica a Deus e percebe que um grande profeta se levantou em Israel. Bem, querido, bem querida, nós podemos ver aí como Deus trabalha, e tudo aquilo que Jesus fez foi então para glorificar o nome do Deus eterno e para mostrar que a ressurreição é uma bênção.
Veja, queridos, todas essas ressurreições aconteceram antes de Jesus morrer e antes de Jesus ressuscitar. Era uma demonstração de que Jesus tem poder, que Deus tem poder para trazer de volta a vida. Mas todos esses morreram e continuaram mortos, com exceção de Moisés, que foi levado para o céu. Mas Jesus, com a sua ressurreição, assegurou para sempre a ressurreição de Moisés e de todos que serão ressuscitados posterior a ele. Essa é a doutrina bíblica, a ressurreição dos mortos. É por isso que ele, que é a própria vida, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisso? Se você crê, se é seu desejo então ressuscitar naquele último dia, então ore comigo. Eterno e bom Deus, nossa gratidão por teu amor, por tua graça, e te pedimos ao Senhor que nos ajude a ressuscitar na ressurreição do último dia, em o nome de Jesus. Amém.